Olá, pessoas. Olá, seguidores, frequentadores da instituição GELAC, Grupo Espírita Luz, Amor e Caridade, né? Uma saudação fraterna a todos, né? Obrigado pelo convite, fazer parte do quadro de doutrinárias da instituição, né? Mais uma vez, né? Lembrando, como eu falei em um vídeo anterior, né? Que eu tinha uma palestra marcada, inclusive no GELAC presencial, não era nem palestra, era um ESD, né? Que não deixa de ser uma pré-eleção. E justamente era na semana que começou o primeiro lockdown do ano passado, em 2020, né? E eu não pude estar presente, então ficou essa lacuna a ser preenchida. E olha assim, que tem muito tempo que eu fiz palestra presencial em centro espírita. Eu tinha parado um tempo de fazer palestra em centro espírita por questões pessoais, né? E seria o meu retorno, né? E infelizmente não deu, né? Mas fica aí, enquanto eu não posso ir no GELAC para retornar à atividade presencial, vai pelo virtual mesmo, com grande satisfação, né? Sempre, né? É verdade que não há o calor humano pelo vídeo, mas vamos lembrar dos ensinamentos do Espírito, né? O Espírito sopra onde quer, né? A gente não está preso à matéria, preso ao corpo. Então o nosso pensamento, nossos sentimentos podem irradiar e chegar, né? Mesmo que o vídeo ainda não seja ao vivo, né? Seja uma gravação, mesmo assim, acho que podemos sempre estar vibrando uns com os outros, né? Principalmente em momentos como esse, de exposição de questões espíritas, né? Questões espiritualizantes. E é uma questão bem espiritualizante o tema, né, que foi me dado hoje pela querida Flávia. Ela me passou, né, da grade de programação doutrinária do centro, a Sono e os Sonhos, que faz parte aqui do capítulo Emancipação da Alma de O Livro dos Espíritos, né, do livro 2, né, ou livro segundo, como queiram chamar, depende da tradução, do Livro dos Espíritos. E aí na questão 400, né, justamente do Livro dos Espíritos, que vai se começar a questionar essa questão ainda tão controversa, que ainda é sono e sonhos. Porque é uma questão controversa, né? É uma questão que ainda suscita muitas dúvidas, né? Entre muitas pessoas que já estão, ainda que estejam há um bom tempo no movimento espírita, estudando o espiritismo, né? Para começar, é importante entender que nós estamos encarnados, mas não deixamos de estar no plano espiritual, né? O mundo material também contém o mundo espiritual à volta. O mundo espiritual está aqui à minha volta, os espíritos estão aqui à minha volta. Alguns aqueles que eu atraio, né, com o pensamento, né, por afinidade, e outros de passagem, né, tanto faz. Então, as pessoas que a gente tem a vidência, né, a clarividência, vê, né, ainda que parcialmente, a depender do alcance da clarividência de cada um, o plano espiritual à nossa volta. Não é verdade? Então, assim, nós não deixamos de estar no plano espiritual, somente que a gente está encarnado, estamos com a consciência mergulhadas no corpo físico, né? Mas nunca deixamos de estar ligados ao plano espiritual. E é importante que a gente tenha essa consciência, né? Essa coisa que estamos sempre ligados ao plano espiritual. Acordados aqui no corpo, né? Como estou agora. E dormindo, né? E aí vem a pergunta, 400. O espírito encarnado permanece voluntariamente em seu envoltório corporal? Né? Por vontade, eu permaneço aqui involuntário. Aí a resposta é interessante. É como se perguntasse se o prisioneiro se alegra com a prisão. Né? O espírito encarnado aspira sem cessar a sua libertação. E quanto mais o envoltório é grosseiro, mais deseja dele estar desembaraçado. Quer dizer, claro que nós aspiramos à nossa liberdade espiritual, ainda que seja uma coisa no campo do inconsciente. No campo do inconsciente. Uma pessoa, bom, se a gente que já tem algumas luzes espíritas, é difícil, né, admitir isso, quanto mais quem não tem, né? Eu quero sair do meu corpo, eu quero morrer. Não é essa a ideia, né? É porque a gente está aqui realmente tipo numa reclusão,
Quando a gente tem ideia do que seja a vida espiritual, a gente percebe claramente que estar no corpo é uma reclusão, não vou nem dizer uma prisão, mas uma reclusão sim, né? Onde as nossas capacidades são muito limitadas, né? Não vou dizer totalmente, né? Alguns têm mais do que outros. Quando a pessoa é muito espiritualizada, estando encarnado, não tem tantas limitações no campo das manifestações espirituais, né? Mas aí vai da evolução espiritual de cada um. Quanto mais a pessoa é desespiritualizada, mais materialista, aí que realmente a vida material fica com todo o peso, né? Então, assim, nós não ficamos prisioneiros do corpo. Primeiro, como eu falei, o plano espiritual está aqui à nossa volta, né? Não estamos, não é uma coisa, tá aqui a matéria e o plano espiritual está lá em cima. Não, não é bem assim, né? E aí na 401 é que vem o esclarecimento. Durante o sono, a alma repousa como corpo, quer dizer, quando a gente dorme, a nossa alma, nós, espíritos, também dormimos, né? É a pergunta, não, o espírito jamais está inativo, jamais. Olha, acho que todas as traduções usam essa palavra, jamais. Never, nunca. Durante o sono, os laços que unem ao corpo se relaxam, né? Então, os laços que nos unem ao nosso corpo, né? Nós espíritos, eles se relaxam. E o corpo não necessita do espírito. Então, ele percorre o espaço e entra em relação direta com outros espíritos. Então, a gente, durante o sono, sim, segundo os espíritos aqui no Livro dos Espíritos, a indagação de Kardec, nós, quando o corpo dorme, né, pelo fenômeno natural do sono, nós em espírito saímos. O espírito se desprende do corpo, parcialmente, temporariamente, né? E aí também entra em contato com o plano espiritual, entra em contato com outros espíritos. Mas como é que isso se dá? E aí vem a terceira questão, a terceira questão, né, do capítulo 402, que diz assim: como podemos apreciar a liberdade do espírito durante o sono? Aí a resposta também é categórica: pelos sonhos. Ou seja, claramente a espiritualidade aqui está argumentando que os sonhos são lembranças da nossa vivência no plano espiritual. Peraí, será que é isso mesmo? Eu, quando comecei no espiritismo, gente, eu tive muita dificuldade em aceitar isso. Por quê? Porque, assim, os sonhos, muitas vezes, são coisas, assim, altamente discrepantes, absurdas, bizarras, por assim dizer. Como é que pode? Por exemplo, eu mesmo dizendo, né? Porque eu tenho cada sonho nada a ver, né? Que coisas que realmente não existem, que não tem, né? Sobretudo os sonhos normais e sobretudo os pesadelos, né? Nos pesadelos é o que tem mais, que acontece mais coisas que não existem, né? Então, por exemplo, tem um sonho mesmo que eu tenho, que de repente eu caio de um lugar, né? E depois de repente estou em outro que não tem nada a ver, uma pessoa se torna outra, uma pessoa se torna um animal, sabe? Coisas assim, altamente sem sentido. Como é que é? O plano espiritual é essa maluquice, né? Então eu tive essa dificuldade. E interessante, quando eu estava começando, eu fiz o grupo de estudos, né? Em 1996, no segundo semestre de 1996, né? Para ser mais específico, em outubro, né, eu comecei a estudar o Livro dos Espíritos, de 96, ó, o tempo, né? E aí, esse grupo de estudos fez com que todos nós que frequentávamos fazer pequenos seminários sobre os capítulos dos livros, que era uma forma da gente, do Livro dos Espíritos, uma forma de aprender mais. Eu lembro de ter feito um seminário, eu e mais dois amigos, né, um amigo e uma amiga, sobre justamente esse capítulo, o sono e os sonhos, né? Quer dizer, é interessante, né? Uma das coisas mais difíceis de engolir que eu aprendi no espírito, que eu tive informação, né, no espiritismo, foi o que eu tive que fazer um seminário, né? Então, tem uma coisa aqui, um livro que eu li um tempo depois, que eu já reli, é um livro que eu gosto muito, é um livro de um autor chamado Milan Kundera, né, ele é tcheco, né, da República Tcheca, da antiga Tchecoslováquia, né?
Justamente a história passa nesse período que ainda era Tchecoslováquia, não tinha essa separação que ficou agora, né? República Tcheca, República Eslováquia, né? E a história se passa justamente em Praga, na capital. Chama-se A Insustentável Leveza do Ser. E esse livro, ele diz assim, ele fala na introdução, ele tem um ensaio filosófico na introdução que ele fala, quando sonhamos que caímos, não é porque a gente tem medo da queda, mas na verdade nós temos o desejo da queda. Porque assim, eu sonhava muito caindo assim, em lugares altos. E olha assim, eu não tenho normalmente medo de altura. Eu não, quer dizer, pelo menos tenho medo normal, claro, né? Eu não vou me pendurar no parapeito de uma coisa, me colocar em perigo. É o medo normal do cuidado. Mas não tenho medo de altura, né? Até gosto. Quando o avião está aterrissando, inclusive, eu fico até olho para a janela, eu gosto de ver o chão se aproximando, inclusive, né? Não tenho medo de altura. Mas eu tinha muito sonho no qual a altura me fazia muito medo. Eu sempre me via em lugares altos e o medo de cair, né? E sempre assim, e muitas vezes eu caía, e quando eu caía, ou eu acordava, ou então. E quando eu caía no sonho, parecia que eu tinha caído no corpo. Era uma coisa assim, como se tivesse me estatelado, né? Eu acordava agoniado. E algumas outras vezes, quando eu caía, eu aparecia em outro lugar, nada a ver com o cenário anterior, né? Acontecia. E às vezes, raríssimas vezes acontecia, de às vezes, quando eu tá caindo, eu conseguir conter a queda e meio que flutuar e cair devagarzinho, né? Ou seja, né, para mim isso aí não tinha muito sentido. Então eu dava mais, vamos dizer assim, mais razão a essa teoria do Milan Kundera, quer dizer, isso é uma coisa da minha mente, né? Eu, na verdade, estou com um desejo de cair. O que é esse desejo de cair? O desejo de cair seria o desejo de errar, é, é, falando entre aspas, de errar, né? De não querer mais ser certinho, não querer seguir as regras, querer realmente cair moralmente, vamos dizer assim. É essa a teoria de Milan Kundera. E eu associava mais esses meus sonhos a isso. Era só imagens da minha mente, no qual eu caía, e era, na verdade, a vontade de cair moralmente. Quer dizer, eu não queria mais somente ficar seguindo as regras, né? Regras de conduta, regras de caráter, ética, moral, essa coisa toda, né? E realmente eu tinha um conflito com relação a isso, né? Entre fazer o certo e fazer o errado. Muitas vezes ficar atraído por fazer o errado, porque o errado era mais prazeroso, era mais divertido. Então, essa teoria de Milan Kundera tinha tudo a ver comigo. E aí, mas aí o Espiritismo fala que o sonho é uma lembrança da vivência do plano espiritual. Aí tem esse conflito. Mas depois eu percebi que uma coisa não elimina a outra. Uma coisa não elimina a outra. E a dissertação dessa questão 402, que eu só li a resposta do primeiro ponto parágrafo, pelos sonhos. Então aqui tem uma dissertação grande, que eu não vou ler agora, né? Que eu vou comentar. É uma dissertação que tem quase 2 páginas, justamente falando sobre essa questão dos sonhos, né? E que, por exemplo, quando a gente dorme, naturalmente em espírito, somos atraídos para regiões ou outros espíritos da nossa afinidade, da nossa escolha. Pois fora dos limites do corpo, o nosso livre-arbítrio ele é muito mais intenso, né? Sempre, e inclusive argumenta-se que pessoas, quando estão, né, no corpo, muito distintas, que você julga incapaz de fazer certas coisas, quando está fora do corpo, faz essas certas coisas, né? Porque vamos dizer assim que a vida física, de certa forma, o verniz social, impedem a pessoa de fazer essas certas coisas, mas que no íntimo essas certas coisas são cultivadas. E aí, quando ele se vê livre do corpo, parcialmente, temporariamente, pelo sono, ele vai. Outros têm contatos com outros espíritos, uns utilizam essa liberdade para se instruírem, né? Como, por exemplo, está no capítulo 8 do livro Missionários da Luz, em que espíritos, durante a emancipação do corpo, é marcada até reuniões de instrução, né? E há uma reunião marcada com o espírito Alexandre, que é o
o mentor da colônia que André Luiz está e é o orientador de André Luiz nesse livro, né? E um encontro com ele de instrução aos encarnados, e aí eu vou comentar mais na frente, né? Mas aí tem dois que faltam, dois encarnados, né? Mas eu vou comentar depois. Que inclusive faz parte, né, da programação, esse capítulo 8. Engraçado, né? Que coincidência. Emancipação da Alma é capítulo 8 no Livro dos Espíritos. No livro Missionários da Luz, essa experiência com fora do corpo, né, no plano dos sonhos, o nome do capítulo, é capítulo 8 também, né? Tá, acho que André Luiz pode ter feito de propósito, né? Justamente para a gente sempre recorrer, né, ao Livro dos Espíritos. Só abrindo um parêntese, eu quando me tornei espírita, o primeiro livro que eu li, que foi um presente, foi Nosso Lar. Muito normal, né? Pessoas que frequentam o centro espírita, quando algum amigo entra, tal, dá um presente, dá um livro, né? E muitas vezes dá um livro que sempre é o mais bam, assim, que faz sucesso. E Nosso Lar sempre foi top mind, né? Nessa questão de livros mediúnicos, que foi o primeiro a descrever com minúcias as paisagens espirituais de uma cidade, de uma colônia, né, no plano espiritual, né? Então, assim, e eu quando li esse livro, Nosso Lar, eu fiquei realmente encantado, impactado, né? Haviam capítulos que me encantavam, haviam capítulos que me perturbavam, claro, né? Mas foi uma ótima leitura. Mas depois, quando eu fiz o estudo do Livro dos Espíritos e reli Nosso Lar, foi quase como ler um novo livro, né? Quer ver, com as luzes da codificação, você tem um entendimento muito melhor de qualquer outra obra, mediúnica ou não, que você leia dentro do Espiritismo. Por isso que é importante que a base seja, né, o Livro dos Espíritos, os livros da codificação. Né? Melhor seria se esse amigo meu me desse um Livro dos Espíritos, mas eu pergunto, será que eu leria o Livro dos Espíritos logo no início? Talvez não, né? Porque a gente, que pesa muito na gente é a curiosidade, e o livro Nosso Lado dá mais curiosidade, né? E aí os outros livros da codificação eu fui lendo já, os outros livros de André Luiz eu fui lendo já de acordo com que eu li a codificação, né? Os Mensageiros tal, e Missionários da Luz, né? Já com as luzes do Livro dos Espíritos. E é muito interessante, né, para você ver como a coisa se opera, e nessa parte do sono, dos sonhos, sobretudo também no capítulo 8 do Mensageiros da Luz, né, em referência ao capítulo 8 do Livro dos Espíritos. Acho que André Luiz fez de propósito, né, para que a gente realmente sempre remeta o estudo à codificação, né? Então acho que André Luiz fez de propósito, como se diz, não existem coincidências no plano espiritual, né? Então, assim, é engraçado, a coisa que eu rio quando eu leio, quando eu falo assim, os espíritos falam nessa resposta do 402, né? Pobres homens que pouco conheceis os fenômenos mais simples da vida. Quer dizer, o sonho são fenômenos simples, né? Acreditai-vos sábios e vos embaraçai com as coisas mais vulgares, quer dizer, com bobagens. Interessante, né? Ficais perturbados a esta pergunta de todas as crianças. Que fazemos quando dormimos? O que é o sonho? Né? Que é uma pergunta normalmente infantil, né? E aí os adultos ficam embaraçados. Então eles fazem uma gozação, meio com uma, não é uma gozação, mas uma certa ironia saudável, vamos dizer assim, né? Então ele diz, então o sono liberta em parte a alma do corpo. Realmente, nós ficamos parcialmente libertados e, como eu disse, né, nós partilhamos do plano espiritual. Mas por que não lembramos de tudo? Ou às vezes não lembramos de nada. Tem gente que não lembra de sonho nenhum, que eu durmo feito uma pedra, não lembro de nada. Isso não quer dizer que não tenha sonhado. Eu tive períodos assim, de dormir e não lembrar de nada. Eu até gostava, viu, gente? Não vou mentir para vocês, não, né? Falar a verdade, eu gostava desse período que eu dormia e tipo, entre aspas, não sonhava. Eram sonos mais tranquilos, mas isso não quer dizer que eu não estava lá, né, no plano espiritual, de forma mais intensa. E como eu disse, nós estamos sempre no plano espiritual, mesmo aqui acordado, mas através do sonho, no desprendimento pelo sono,
a gente está mais intensamente, vamos dizer assim, né? E outras pessoas têm lembranças até bizarras, ele usa até a palavra bizarra aqui nesse texto, lembranças bizarras de sonhos. Aí ele explica que, primeiro, as lembranças que nós temos, a lembrança no campo do espírito, né? E que, por exemplo, o que a gente não lembra, mas que a gente ouviu de importante no plano espiritual, se a gente foi para vamos nos instruir, por exemplo, né? Ah, mas a gente não vai lembrar dessas instruções, de que ela vale, né? Aí diz assim, você pode não lembrar nesse momento, mas fica na memória do espírito, na memória espiritual. E mais na frente, quando for necessária, você lembrará. Ou então você pode lembrar, sim, estando no corpo acordado, como uma inspiração, como uma renovação de pensamento, que você não sabe de onde vem, um insight, né? Uma intuição, né? Mesmo que não lembre do fato em si. Mas é que as memórias do espírito, gente, nunca se perdem. Veja que eu disse, quando a gente desencarna, a gente lembra das encarnações passadas, lembra de toda a nossa história espiritual. Porque nada se perde, né? Então, nem esses momentos. Então, a gente não lembra quando acorda, muitas vezes é porque o cérebro do corpo físico não comportam memórias espirituais. Como eu disse no início, há pessoas que são mais espiritualizadas, são mais ligadas ao mundo espiritual, mesmo que estejam encarnadas, né? Então, essas pessoas mais ligadas há uma expansão perispiritual maior. E sendo essa expansão perispiritual maior, facilita mais a lembrança das vivências no plano espiritual durante o sono, ainda que mesmo essas pessoas tenham as limitações do cérebro físico. Mas essas limitações, elas diminuem por causa da expansão perispiritual da pessoa, que ela é mais espiritualizada. Porque a memória das coisas no campo do espírito, gente, é uma memória espiritual que está basicamente no perispírito e não necessariamente no corpo físico. Então, por isso que muita coisa não lembramos, por isso que muitas coisas lembramos de forma fragmentada, né? E outra coisa, quando desencarnamos, os espíritos nos contam que há uma perturbação no processo de desencarne. No sono também há uma perturbação quando o sono é iniciado. E nessa perturbação, quando a gente começa a dormir, o cérebro lança imagens também na nossa mente. Coisas assim, ó, arquivadas, imagens soltas. Muitas vezes esses sonhos, essas imagens nada a ver, são fragmentos, fragmentos de lembrança, fragmentos de desejos nossos, fragmentos sabe? Isso acontece tanto quando a gente começa a dormir, isso aqui está no livro dos Espíritos, gente. Isso acontece tanto quando a gente começa a dormir, quanto a gente começa a acordar. Tem essa perturbação do sair o espírito do corpo e o de voltar o espírito para o corpo. E nessa perturbação é que muitos desses pensamentos nossos desconexos aparecem, né? E esses pensamentos muitas vezes podem não ser de coisas reais, pode ser de bobagens que a gente cultiva na mente, muitas bobagens, medos, desejos, e às vezes esses pensamentos se misturam às lembranças que a gente tem da nossa vivência no plano espiritual enquanto a gente está dormindo, né? Tudo se mistura, faz um caldo aí, e aí muitas vezes fica essa coisa desconexa, né? Fica essa coisa desconexa. As lembranças bizarras, vamos dizer assim, né? As lembranças bizarras. Então é importante que a gente tenha esse discernimento, né? Esse discernimento. Olha que interessante, gente, mas acho que isso já aconteceu com muita gente. Quando há uma necessidade grande de que a gente lembre o máximo possível, a espiritualidade dá um jeito de dar uma expansão a mais na nossa mente espiritual, né? Quem nunca teve um sonho que quando acorda diz assim, gente, foi muito real, parece que aconteceu, muito real. Pode acreditar que quando for um sonho assim, gente, é porque aconteceu, né? E você consegue lembrar, porque assim, os espíritos dão um jeito de limpar, na falta de um termo melhor, me desculpem, limpar toda essa poluição mental que a gente tem, da perturbação, né?
que a gente no início e no final do sono, né, essas memórias desconexas, eles dão um jeito de limpar isso aí para que a memória da vivência do plano espiritual durante os sonhos fique mais viva, né? Alguns ficam mais, outros menos, depende também, né? A espiritualidade não vai fazer coisas que estejam fora da natureza, porque depende também de cada um. Se a pessoa for muito materializada, não for nada espiritualizado, talvez os espíritos benfeitores não consigam muita coisa, mas outros que já se prestam mais, né, a expandir a sua mente, que já demonstram um pouco mais de grau de espiritualidade, isso se torna menos difícil ou mais fácil. Então faz essa irradiação que expande, mas são em casos especiais que a gente necessita lembrar. E aí pode vir outra argumentação. Ah, eu lembro como se fosse real, beleza, mas isso não aconteceu nada parecido na minha vida, né? Por que eu estou lembrando disso? Se isso não tem nada a ver com a minha vida, não aconteceu nada na minha vida relativo a essa lembrança. Não tem nada a ver com sua vida essa lembrança no plano material, mas é uma lembrança importante no plano espiritual. Ah, como? Como? Só posteriormente para saber. Pode ser que é algo que venha a se concretizar na vida material, sim, mas pode ser que seja algo que só venha a se concretizar quando você estiver desencarnado, somente na vida espiritual, ok? Então é importante que, mas não é um fenômeno desse, ele nunca é desimportante, ok? E há outras coisas assim, para mim, eu sonhei uma coisa, lembro, mas essa coisa não se concretizou. Por que não se concretizou no mundo material? Mas se concretizou na vida espiritual, que é a verdadeira vida, gente. Nossa vida verdadeira é a vida espiritual, não é a vida material. Coisas que você lembra de sonho, né, de lembranças de emancipação, e que se concretizam no mundo material, é quando há uma necessidade disso. Quando há necessidade, se concretiza. Existem os sonhos premonitórios? Sim. Tem gente que sonha com coisas e que realmente se tornam realidade? Sim. Quando há uma necessidade que isso aconteça. Não necessariamente para impedir aquela coisa de acontecer, mas para que você assuma uma postura perante aquilo. Porque eu conheci uma pessoa que às vezes sonhava coisas que aconteciam. Ela, poxa, mas para que eu sonho com isso? Quando era coisa ruim, por exemplo. Isso eu não posso impedir, mas não é para você impedir. É para que você assuma uma postura perante isso, porque provavelmente mais na frente haverá um trabalho para você no campo da espiritualidade relativo a isso aí. Então, isso é um treinamento, é uma oportunidade, né? Mas eu percebi que a pessoa se perturbava muito com isso, né? Ela sonhava, por exemplo, uma vez, claramente teve um assassinato, um homicídio, que foi notícia de jornal, e 2 dias antes essa pessoa sonhou, uma amiga muito próxima, né? Que pode estar até vendo esse vídeo, quem sabe, e lembrar, né? E ela sonhou com isso e se concretizou, mas foi um crime lá em outro estado, não sei onde é que, não lembro onde é que foi, se foi em Minas, não lembro. Foi no estado lá do Sudeste, não lembro qual foi, se foi São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, não lembro. Ela, gente, para que eu sonho uma coisa dessa, eu vejo, isso eu não posso nem impedir. Como eu disse, né? Não é para você impedir. É porque você tem uma postura diante disso. Você tem essa, isso seja um grau de mediunidade, você vai ser convidada a trabalhar com isso mais na frente. Pode ser um treinamento. É importante para a sua vida espiritual. Não é para você impedir acontecimentos na vida material. Né? E aí, pronto. Agora eu não sei. Eu perdi realmente o contato pessoal com essa pessoa há muito tempo, né? Alguns anos. Né? E não sei que resultado que deu. Se ela está fazendo algum trabalho específico com isso. Tal. Realmente o resultado eu não posso dizer. Mas a questão é justamente essa, é de importância espiritual. Agora, há certas coisas que você sonha realmente, que você, de alguma forma, interfere, né, na vida material, sim. É importante, porque é importante que assim seja. Né? Não está fora da natureza, está dentro de um desígnio superior. Foi permitido. Né? Foi permitido. Como a tipo assim, uma folha não cai se não for da vontade de Deus. Não é isso? É uma lição que os espíritos sempre nos ensinam.
né? Então, assim, gente, é importante que nós, né, né, o que estamos fazendo nesse nosso momento de desprendimento parcial pelo sono, né? O que estamos fazendo? Estamos fazendo coisas úteis? Estamos fazendo coisas prazerosas? Não tem nada demais fazer coisa prazerosa, não, desde que isso não te prejudique espiritualmente, né? O prazer não é uma coisa infernal, demoníaca, pelo amor de Deus, né? Mas coisas que realmente edifiquem, se for um prazer, que seja um prazer que edifique, né? E que se for algo útil, se a gente está vendo instruções de espírito superior, se a gente tiver essa bênção, que a gente ore, que a gente realmente, antes de dormir, faça uma mentalização, poxa, que eu possa lembrar o máximo possível dessas coisas úteis, né? E a gente pode lembrar mais um pouquinho, se não lembrar com a memória direta, vamos lembrar na inspiração, vamos lembrar, sabe, naquele bem-estar íntimo que a gente tem, ainda que a vida material esteja sendo difícil. Olha aí um alento. A gente leva uma vida material difícil, temos dificuldades familiares, financeiras, tudo, e aí a gente tem essas experiências e elas nos aliviam, elas nos alentam. Isso aí já é, por si só, uma grande bênção, um benefício. Voltando ao capítulo 8 de André Luiz, é justamente nessa parte da instrução que Alexandre vai fazer com todos, quer dizer, a reunião específica com encarnados, né? Não é específica com encarnados, mas aí o Sertório, né? Então, que nome bonito. Esses nomes, né, são tão interessantes no plano espiritual, né? Alexandre é o nomezinho mais normal, mas tem outros benfeitores de André Luiz que é Calderaro, que aí é Sertório, né? Aniceto, são cada nomes lindos, né? Botar o nome do filho meu, Sertório, olha que coisa mais linda. Então, Sertório, que é um benfeitor, né, assistente de Alexandre, diz que vamos levar alguns encarnados sobre a minha tutela, né, pelo desprendimento do sono, para instruções. E Alexandre aquece, claro. Então, esses encarnados são ligados a uma instituição espírita, e aí às 2 da madrugada começam a comparecer, né, por desprendimento parcial pelo sono, para essa palestra com o benfeitor Alexandre, mas faltam 2, né? E aí Sertório resolve ver o que aconteceu, André Luiz o acompanha, e aí são cenas assim muito interessantes, né? Que vai acontecer. O primeiro deles é Vieira, que está lá sendo literalmente assombrado por um espírito, né? Um vulto sombrio que está gesticulando em cima dele. A descrição inicial de André Luiz parece que é uma coisa bem fantasmagórica, ele fazendo gestos em cima do Vieira, né? Mas na verdade ele estava tentando argumentar, porque o Vieira tinha falado coisas irreais dele. Eles eram amigos, quando o nome dele era Barbosa, eram amigos, o Vieira e o Barbosa eram amigos. Ele falou coisas caluniosas, sem intenção, porque ele tinha informações que não eram verdadeiras do amigo, né? E ele replicou essas informações. Não foi nem com a real intenção que ele tinha como verdade. E aí Barbosa foi... Perdão, gente. Um momentinho. Bom. E aí Barbosa foi lá para tomar contas disso aí, né? Que não é verdade, estava tentando argumentar com ele, só que Vieira estava morrendo de medo. Como nós, a gente morre, a gente que é espírita, a gente não tem medo dos espíritos, não existe, né? Espírita não tem medo de espírito, só que não. Porque o Vieira era um trabalhador do centro, mesmo assim ficou morrendo de medo do vulto sombrio, né? Que estava ali a assombrá-lo, ficou com medo e ele o corpo dele estava em pesadelo, suava frio, um sono agitado, e ele, desdobrado em espírito, soltava gritos agudos pela garganta, né, com medo. E aí, quando o Sertório, junto com o André Luiz, chega perto do vulto, faz: por que você está fazendo isso? Eu estou só tirando contas dele, que ele falou de mim, e não é verdade. Só que eu estou tentando falar com ele, ele está com medo de mim, está gritando. Não sei porquê, quer dizer, o próprio espírito não entendia porque o Vieira estava com medo dele, né? Acho que ele não tem a consciência de que ele estava envolto em sombra, né? Que ele realmente era das regiões inferiores e aquela imagem assusta realmente. Eu acho que, muitas vezes, eu acho que o espírito desculpe o nome, gente, o espírito trevoso, vamos dizer assim, que está realmente na ignorância, nas trevas, não é espírito trevoso, o demônio que não vale nada não, mas, vamos dizer, nesse caso ele realmente estava em trevas, realmente, havia uma grande sombra em volta dele. Então isso assusta.
não tinha como Vieira enxergar o amigo desencarnado, ou se enxergasse, não enxergar como enxergava ele encarnado, com aquela aparência fantasmagórica toda. Então, Vieira ficou com medo, né? Não é nem que na questão que ficaria com medo do amigo se aparecesse numa boa circunstância, né? E aí, Sertório tentou interferir, mas o Vieira olhou para Sertório e para André Luiz e ficou com medo também. Não ficou com medo igual ficou com medo do outro, mas também ficou, né, olhando assustado. Então não tem jeito, o jeito foi acordá-lo. Aí sacudiram ele, acorda, Vieira! Aí ele acordou. Ele fez, ai meu Deus, tive um pesadelo com o velho Barbosa, o fantasma do velho Barbosa veio me assustar. E aí associou que ele tinha comido alguma coisa que fez mal, tá? E realmente, quando se a gente comer coisas que fazem mal, a gente tem pesadelo. E existem as causas físicas do pesadelo, é verdade, mas não era o caso aí. Não era o caso, né? E ele deveria saber, já que ele estava falando do amigo Barbosa nesses dias, coisas não muito caridosas, né? Mas ele preferiu mentir para si mesmo, desviar a atenção, né? E aí foram embora e deixaram os dois lá. O outro continuou no ambiente, né? E aí depois, quando foram ver o outro, que o outro faltou, o Marcondes, né? Olha que nome bonito também, Marcondes, estava lá numa orgia com três espíritos em forma feminina. Que maravilha, né? Eu acho assim que André Luiz, inclusive, tem bastante pudor na descrição, né? Diz que ele estava lá meio que relaxado, como se tivesse intoxicado de ópio, né? No meio daquelas três entidades, fazendo coisas menos dignas, coisas assim, né? Sempre a linguagem dos livros espíritas, né? Que se fosse um escritor, por exemplo, como Nelson Rodrigues, que visse uma imagem dessa, Ave Maria, ele ia descrever pelo menos umas 4 páginas com detalhes bem picantes, vamos dizer assim, né? O nosso grande Nelson Rodrigues. Mas, como é André Luiz, ele simplesmente falou que estavam em atitudes menos dignas. Mas a gente sabe, a gente que tem discernimento, a gente que não é santo, a gente que não é besta, né? E ninguém é santo, sabe que era uma orgia. Que ele estava ali emancipado do corpo, em espírito, fora do corpo, praticando sexo, praticando orgias com 3 espíritos na forma feminina, né? Ou seja, a gente fora do corpo faz coisas também que a gente faz no corpo, né? No caso desse aí, tudo indica que ele não tinha uma vida assim, necessariamente, né? Mas na vida material, né? Pela descrição não indica, mas tanto que ele era um trabalhador do centro espírita. Mas mentalmente ele se ligava a essas práticas e quando se desdobrava do corpo ia para essas práticas. Aí, como diz no livro dos Espíritos, tem pessoas que no momento do sono, quando saem do corpo, vão fazer coisas que você nem imagina que elas poderiam fazer na vida encarnada, que não fazem quando estão acordadas, e você jamais pensou que elas fariam em situação alguma, mas quando estão livres do corpo, vão lá e fazem, porque já não tem mais a censura social, né? E aí, claramente, o caso de Marcondes, ele vai lá, e Sertório vai lá também tentar argumentar, e os 3 espíritos das mulheres fazem sarcasmo, e falam com ironia. Bondade de André Luiz, elas devem ter xingado André Luiz e Sertório com cada palavrão deste tamanho, né? Isso deve ter esculhambado a 5ª geração da família de cada um, a começar pela mãe. Mas, assim, a discussão de André Luiz é com bastante pudor, com bastante decoro, né? Como pede uma obra espírita, mas a gente sabe, né? E o Vieira fica com vergonha quando vê Sertório, que é um conhecido, que quando ele está no plano espiritual desdobrado, ele reconhece, óbvio, ainda que não lembre quando está ainda na vigília acordado no corpo, né? Então, não pôde ir, não foi, e esse André Luiz Ponto não vai acordá-lo? Não, esse a gente não vai acordar, ele tem que viver plenamente essa experiência para que ele acorde no dia seguinte com vergonha. Ou seja, tudo indica que Vieira vai lembrar parcialmente da experiência, dessa vergonha que ele passou, e isso pode ser o início de uma redenção, de uma entrada nos trilhos. Quer dizer, até um trabalho espiritual como esse, que é apenas um diálogo rápido, pode se prestar um socorro espiritual. Veja que não foi um socorro, uma doutrinação, foi só uma conversa entre amigos,
e ele permanecer com as três entidades mais tempo, apesar de estar envergonhado, reconhecer que estava errado, mas permanecer com elas mais tempo, que também é uma lição, né? Porque com certeza elas devem ter pego o sarcasmo dedicado a Sertório e voltar esse sarcasmo todo para ele, para o Marcondes, depois que os dois foram embora, né? Ou seja, gente, então essas são duas experiências assim interessantes, né? E outros que foram ver a palestra de Alexandre e que vão lembrar, né, na medida do possível, a depender de cada um, das lições. Alguns podem lembrar, mnemonicamente mesmo, né? Se tiver realmente um crescimento espiritual maior, e outros vão lembrar na intuição, mas é como eu disse antes, como o Livro dos Espíritos diz, é uma memória que fica e que você pode vir a lembrar no futuro, quando desencarnar e lembrar aquela vez eu me emancipei pelo sono e ouvi isso, aprendi isso, tal. A memória não se perde, né? Os espíritos benfeitores, como Alexandre, jamais vão fazer um trabalho inútil, fazer uma preleção inútil. Espírito benfeitor, gente, não perde tempo, né? Não perde tempo, não faz coisas infrutíferas, coisas que não vão ter objetivo, né? Objetivo de crescimento espiritual, sobretudo, né? Então é importante e que nós, mesmo encarnados, estamos sim em contato incessante com o plano espiritual, acordados, mas sobretudo quando a gente dorme, pelo desprendimento parcial pelo sono. Porque lembra Jesus quando ele fala sobre o nascer de novo, né? Não poderás entrar no reino do céu quando nascer de novo, né? E ele fala: o Espírito sopra aonde quer, e em todo lugar ouvimos a sua voz. O Espírito, olha, o Mestre Jesus, sopra aonde quer, mesmo estando encarnado. Eu estou aqui encarnado. O Livro dos Espíritos fala: você se desdobrando pelo sono, você pode encontrar amigos até que estão encarnados nesse momento em outros países, porque nós confraternizamos com outros espíritos encarnados que também estão em emancipação pelo sono. Eu tive um sonho bastante engraçado, inclusive uma vez, porque eu encontrava com um amigo no sonho, que ele não é um amigo na vida real, né? O cara parece até o ministro do Supremo, o Alexandre de Moraes, mas é verdade, né? Esse aí parecia muito com o Alexandre de Moraes, esse ministro do Supremo, aí a cabeça toda raspada e tal. E aí eu falava com ele no sonho, né? E ele falava comigo em uma língua, não sei, parecia alguma coisa assim, uma língua, sei lá, não sei se era polonês, eu não lembro. Só que eu entendia, e ele conversava comigo, e eu dizia: rapaz, pare de falar comigo. Porque eu não posso, eu não sei que língua essa você está falando, eu não posso estar entendendo você. E ele ria, né? E ele ria, né? E aí ele falava e eu entendia, não sei como, né? A linguagem do espírito, ela é universal. Óbvio que essa minha memória pode não ser integralmente real. Quer dizer, eu falei assim, que esse cara não é da minha vida real, ou melhor, não é dessa minha vida encarnada agora, corrigindo, né? Que a vida espiritual é a vida real, né? Mas ele conversava comigo, alguém muito íntimo. Agora, essa minha memória pode não ser totalmente real, né? Eu posso ter confraternizado com essa pessoa, com esse espírito, mas, assim, talvez a lembrança do conflito da fala seja uma lembrança já da minha cabeça, né? Porque, poxa, como é que o cara tá falando uma coisa que eu não entendo e eu tô entendendo? Então, pode ser já algo da minha cabeça, misturado nesse caldeirão das minhas limitações, né? Então é isso. E outra coisa, gente, coisa muito importante que tem que citar aqui. Aí, uma vez, o Allan Kardec pergunta sobre a questão das ideias, que muitas vezes uma mesma ideia surge em várias partes do globo. E os espíritos falam, é mais uma prova da confraternização dos espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, né? Que fazem reuniões no plano espiritual enquanto estão emancipados pelo sono. Uma grande ideia, uma grande descoberta que vai chegar para a Terra, né? E todos que estão nessa assembleia tomam conhecimento. E aí, quando vem de volta ao corpo, eles pensam como se tivessem inventado de si mesmo. Mas aí, um do outro lado do mundo também tem a mesma ideia. Outro ali tem a mesma ideia, quer dizer, como se diz assim, né? O Espírito até fala, né? Como é?
que a ideia está no ar, que isso aí realmente tem sentido dentro desse contexto, porque são descobertas importantes para a humanidade que aparecem simplesmente, não só com um. Né? Então, que é coincidência? Não, os espíritos não argumentam coincidência. Eles argumentam que esses espíritos estiveram lá no plano espiritual, né? Essas pessoas estiveram lá no plano espiritual emancipados, ou mesmo antes de encarnar, cultivando essas ideias para trazer a humanidade, e cada um trouxe a seu turno aonde se encontrava, né? São poucas as ideias que realmente uma pessoa só tem, né? Às vezes até acontece, ou se mais de uma pessoa tem, a gente não toma conhecimento. Ah, foi fulano que inventou isso, mas de repente outra pessoa também descobriu, mas não chegou até nós. Chegou através só desse fulano. Olha o avião, os irmãos Wright, né, na Inglaterra, e Santos Dumont, praticamente ao mesmo tempo, tiveram a ideia do avião, e houve um grande conflito histórico de quem são os verdadeiros inventores do avião. Muitos dizem que é Santos Dumont. Pelo que eu li, me parece Santos Dumont, que ele fez o voo primeiro, né? E, inclusive, foi mais longo que o dos irmãos Wright, né? Mas como os irmãos Wright eram ingleses, né, britânicos, tinham mais prestígio, né? Aí ficou a invenção para eles, não desmerecendo também o trabalho deles. Acho que foram os dois, tanto o Santos Dumont quanto os irmãos Wright, né? Como diz, a ideia que chegou para a humanidade do avião veio por mais de um, veio por três, vamos dizer assim. Mas, realmente, a ideia ficou para os irmãos Wright, oficialmente na história, mas isso foi corrigido, né? Isso foi corrigido depois de um tempo, e que realmente hoje já atribuem a invenção do avião a Alberto Santos Dumont. Ok, gente, olha, sono e sonhos é isso e muito mais. Eu com certeza não, né? Esse capítulo tem muito mais coisas para se dizer: sonambulismo, né? Dupla vista, letargia, catalepsia, né? É uma coisa que precisaria um seminário, como eu já fiz quando fiz o grupo de estudo, né? Mas aqui coube só a parte de sono e sonhos, a parte inicial desse capítulo, né? Que eu espero que todos, né? Claro, vocês são espíritas responsáveis, vão pegar o livro, vão ler, se já leram, vão reler, não só essa parte, mas como todo o capítulo, e perceber que essa questão do sono, da emancipação da alma, das lembranças pelo sonho, gente, é também um fenômeno altamente natural de todos nós, e que, se a gente souber aproveitar, também é uma ferramenta de crescimento. Eu mesmo já fiz o compromisso comigo mesmo algumas vezes e nunca cumpro. Acho que é uma teimosia. Botar um papel, um caderno e um lápis do lado da cama. Quando eu acordar, eu escrever coisas que eu lembro. Porque às vezes eu acordo lembrando de coisas, mas depois esqueço no passado do dia. Aí fazer igual a Caetano Veloso, né? Caetano Veloso disse que muita coisa, poemas que ele fez, foi dormindo. Quando ele acordava, ele escrevia rapidamente, ó. Fica a dica, tá bom? Então é isso, gente. Encerrando aqui esse assunto maravilhoso que eu falei muito superficialmente, mas espero que tenha sido útil para todos aí do GELAC, né? E de outras pessoas que não sejam do GELAC, mas que estejam assistindo, os amigos que seguem o canal Raciocínios Espíritas, também um forte abraço, ok? Então eu vou encerrar agora com um agradecimento, uma prece de agradecimento, né? Agradecendo aos bons espíritos, ao Mestre Jesus, pelas bênçãos que nos chegam e a gente não tem consciência. Justamente essas bênçãos que a gente recebe quando saímos do corpo pelo sono e a gente volta e sente o benefício, mas não tem consciência de como essas bênçãos estiveram com a gente. Mas essas bênçãos são dadas, meus irmãos, pela espiritualidade superior. Então vamos agradecer a esses amigos, agradecer a esses irmãos, agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, que permite que essas bênçãos cheguem até nós. E numa prece silenciosa do coração, a gente agradece, a gente louva a sabedoria divina e a gente pede equilíbrio, serenidade, discernimento para saber aproveitar as boas oportunidades que a vida nos dá. E especificamente agora, as oportunidades quando estamos fora do corpo, pelo sono, em contato com os espíritos, em contato mais direto com os bons espíritos.
e que a paz esteja com todos nós, hoje, agora e sempre. E que assim seja. Graças a Deus. E muito obrigado a todos. Um forte abraço e fiquem com Deus.